E essa questão 3 aqui de matemática da FUVEST, ela fala assim: a figura mostra o gráfico de uma função f. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. E aí na letra A ele fala: encontre todos os valores de x, tais que f de x igual a menos 1. Pessoal, questãozinha de gráfico. É bater o olho. Olha só, eu já conheço a função. Se eu já conheço a função, eu só preciso bater o olho na função. Eu vou olhar para ela aqui, só fazer o olhinho aqui. Estamos olhando na questão. Olhei para a função f. Cadê a função f? Função f está em preto. Olhei para ela e vi onde que a função f passa no menos 1. Tá aqui, ó. Função f passa no menos 1, onde ela cruzar com essa pontilhada vermelha. Opa, Taif, então a função f passa no menos 1 nesse ponto e nesse ponto. Por sorte, esse ponto é onde x igual a 3 e x igual a 7. Ou seja, a função f ela é igual a menos 1 quando x for igual a 3 ou x for igual a 7. E aí, matou essa primeira parte, já é a resposta da letra A dessa questão da FUVEST. Já na letra B, ele fala: encontre todos os valores de x, tais que módulo de f de x mais 1 menor ou igual a 1. Então, na letra B, ele fala: encontre todos os valores de x, tais que módulo de f de x mais 1 é menor ou igual a 1. E aí, pensando nisso daqui, a gente tem que ter muita calma para resolver essa questão. É uma questão de gráfico. Ele te deu o gráfico, então usa o gráfico. Vamos pensar o seguinte, olha só, o gráfico é de qual função? O gráfico é da função f. Então, temos aqui o gráfico da função f. O que está acontecendo aqui nessa expressão? Olha que bonito, essa expressão está falando para mim o seguinte: Taif, eu peguei a função f e eu somei uma unidade. Então, eu vou fazer um passo a passo do que a gente tem que fazer aqui nessa questão de matemática. Eu peguei a função f de x e somei com uma unidade. Taif, então você está me dizendo que você pegou a função como um todo, ou seja, você pegou toda essa curva aqui e você subiu de uma unidade. Sim, eu subi de uma unidade. Como que isso aqui fica no gráfico? Sobe todo mundo de uma unidade. Ou seja, esse ponto sobe de uma unidade, esse ponto sobe de uma unidade, esse sobe de uma unidade, esse sobe de uma unidade e assim por diante. E todo mundo sobe de uma unidade. E como é que fica isso daqui? Fica exatamente como a reta vermelha. Agora, desenhado fica bem mais fácil de ver que todos esses pontos, na verdade, subiram aqui de uma unidade, né? Esse pontinho aqui subiu também, esse ponto aqui subiu também. Então, eu peguei a função f de x e somei de uma unidade, subi todos os pontos dessa função. E aí, o que vai acontecer depois? Bom, é um passo a passo, então eu tenho que olhar para a função de volta aqui, olhar para a expressão e pensar qual foi o próximo passo que foi feito. Opa, eu tinha f de x mais 1. f de x mais 1 está aqui. Eu apliquei, então, o módulo no f de x mais 1. Vim aqui no segundo e tal módulo aplicado aqui para a gente entender o que vai acontecer. O que o módulo faz com a nossa função? O módulo rebate tudo que está na parte de baixo, ou seja, a função modular diz que não podem existir valores da expressão que sejam negativos. Então eu inverto tudo isso que está para baixo. Eu olho então para minha reta em vermelho e percebo que o que está para baixo é tudo que está nessa regiãozinha aqui. Então eu vou rebater toda esta parte que está aqui, bater para lá. Mudei só a parte em azul aqui, por quê? Porque o que acontece no segundo passo é somente rebater essa função. Então sobra somente isso daqui para rebater. Então toda essa parte que estava para baixo aqui em vermelho foi rebatida para cima e todo o resto que estava em vermelho continuou, porque já estava na parte positiva do eixo Y, né? Porque esse aqui é o nosso eixo Y e esse é o nosso eixo X, né? Então, vamos pensar o que acontece aqui no passo 3, ou que ele quer da gente, então, nessa expressão, já nos nossos finalmente. Até porque esse passo a passo, né, é um passo a passo que a gente tem que chegar na resposta da expressão. Tem a ver com esse menor ou igual a 1. O que esse menor ou igual a 1 quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar, então, todos os valores dessa minha função, ou seja, do que eu fiz aqui no passo 2,
e eu tenho que observar quais deles são menores ou iguais ao número 1. E onde que está o 1? O 1 tá aqui. O nosso número 1 é exatamente aqui. Então eu tenho que achar todos os valores da minha curva que estejam abaixo desse número 1 aqui. Então, para finalizar, eu vou traçar essa reta aqui em rosa. E aqui é exatamente o y igual a 1. Por quê? Porque ele quer todos os valores que tem f de x menor ou igual a 1. Então eu já identifiquei onde que está o 1 e a partir daqui eu vou olhar todo mundo da minha função que está para baixo desse número. Então, para finalizar, eu vou só identificar aqui qual foi a nossa função final em verde. Ah, tá, então todo mundo que está aqui em verde é a minha função final. Então eu vou olhar todo mundo que está abaixo do y igual a 1. E aí quando eu olho para isso, eu vejo alguns intervalos. Eu vejo todo mundo que está aqui. Olha só, todo mundo que está abaixo dessa linha rosa aqui. E eu olho todo mundo que está abaixo dessa linha rosa aqui. Ou seja, são valores de x que vão desde o 2, olha só o nosso 2 aqui, até o nosso 4. Então, todos os valores de x no intervalo 2 e 4. E todos os valores de x entre 6 e 8. Ou seja, eu posso até chegar a escrever que o meu conjunto solução, do intervalo de 2 até 4, fechado, tá aí, intervalo fechado. Por que ele é fechado? Porque é o intervalo que inclui o 2 e o 4, porque é menor ou igual aqui. Então, 2 até 4, fechado, união com o meu segundo intervalo. E aí, quem é o segundo intervalo aqui? É o intervalo que vai do 6 até o 8, tá aí. Também fechado, porque também faz parte do menor ou igual ali. Então, do 6. E aí você pode responder dessa maneira. E aí na letra C ele fala, no sistema cartesiano da folha de respostas, desenhe o gráfico da função y igual a 1 menos f de x mais 2. E pessoal, essa letra C só sai graficamente mesmo. Ele quer que você desenhe o gráfico, então você tem que entender o que aconteceu com a função em todo esse processo dessa função virar o que ele chamou de y igual a 1 menos de fx mais 2. Então vamos lá, passo a passo, graficamente, do mesmo jeito que a gente fez na letra B, vamos fazer essa letra C aqui desenhando. Primeiro passo, eu tenho a f de x mais 2. Primeiro passo é entender quem que é a f de x mais 2 aqui nessa história. E aí, para isso, a gente tem que sacar o seguinte, a função f é essa função que está em vermelho. Então eu vou até escrever esse f em vermelho aqui, para ser um pouquinho mais didático. A função f é a função que está em vermelho. Ou seja, não me interessa o que está aqui dentro do parênteses, o resultado numérico daqui vai ser relativo à função f, ou seja, vai me mostrar um valor da função f. O que isso importa então para o nosso x? Importa pelo seguinte, qualquer valor de x que eu colocar aqui vai ser somado com 2. Qualquer valor de x é somado com 2, o que significa que sempre que eu colocar um número aqui, vai ser somado com 2. E a f vai me retornar um valor de x somado a 2. Então, se eu colocar x igual a 1, o que vai se retornar na outra função é f de 3. Ou seja, eu vou olhar para o f de 3. Eu vou olhar para o 3, vou procurar o 3 aqui. Ou seja, para todo valor de x que eu colocar, coloquei x igual a 1 aqui, me retornou f de 3. Ué, então para todo valor de x que eu coloco, esse valor de x é somado a 2. Então é como se eu pegasse essa minha função f aqui e eu deslocasse dois valores para trás. É como se eu pegasse uma função f de x e deslocasse dois valores, duas unidades para a esquerda. Quando eu faço isso desenhando no gráfico, como é que fica mesmo? Fica a mesma função, só que deslocada aqui de duas unidades. Todos os pontos foram deslocados de duas unidades para a esquerda, pensando na curva, né? Pensando na função, a função andou aqui duas unidades para a esquerda. Ou seja, onde era 8 virou 6, onde era 2 passou a ser 0, porque ela andou duas unidades para a esquerda. Daí no segundo passo, eu preciso da ajuda da minha função y, porque a minha função final é a função y. Então eu preciso olhar para ela e entender bem o que aconteceu aqui. Opa, eu tinha a função f de x mais 2 e surgiu então o sinal de menos. O que esse sinal de menos faz com a minha função? Ele inverte toda a função. Então a minha função estava com essa cara, ela vai inverter aqui. Então a função menos f
de x mais 2. Nossa, Taif, difícil, estranho, né? É porque é um passo a passo bem lento, para que você consiga enxergar com bastante calma aí o que está acontecendo. Mas, quando você está no meio da questão, você faz isso muito mais rápido. Ou seja, coloquei o sinal de negativo, rebati ou inverti minha função. Quando eu inverto a função, na verdade eu estou invertendo aqui no eixo y, olha só. Então, tudo que estava em azul, eu inverti. Então, tudo que estava em azul aqui, passou a ser verde. Então, ó, era positivo, ficou negativo. Era positivo, ficou negativo. Era negativo, ficou positivo. Era negativo subindo, ficou positivo descendo aqui. E aí tudo foi rebatido, então. Então essa minha função verde é o que acontece depois desse meu segundo passo. Vamos para o terceiro. Que nada mais é do que pegar toda essa função menos f de x mais 2 e a ela eu vou somar uma unidade. É 1 menos isso daqui. Esse 1 tem um mais na frente que a gente nunca representa, mas ele existe. Então, esse 1 somado ao que estava no outro passo significa que eu estou pegando tudo que estava desenhado aqui em verde e a isso tudo eu estou somando uma unidade. Opa, Taif, então quer dizer que a minha função como um todo, ela pula de uma unidade, ela sobe de uma unidade. Exatamente, então desenhe essa nova função em rosa, subindo de uma unidade, que nada mais é do que todos esses pontos virem aqui uma unidade para cima, né? E aí é só desenhar isso de novo. Ficando então desse jeito aqui, olha só, olha que bonito, essa rosinha aqui subiu toda de uma unidade. Todos os pontos foram para cima de uma unidade. Então, o gráfico final que deveria aparecer na sua folha de respostas é exatamente esse gráfico em rosa aqui, que é, no fim das contas, o que ele chamou de y. Era isso que ele queria nesse gráfico, era isso que ele queria nessa resposta final aqui da letra C. Antes que eu me esqueça, dá um joinha aí nesse vídeo do YouTube, vai lá no Facebook e também dá um like na nossa página. Nossa página tá com bastante gente acompanhando, seja mais uma pessoa acompanhando a gente também, jovem pessoinha. Tranquilo? Um grande beijo. Essa questão aí 3 da FUVEST de segunda fase foi uma questão bastante legal, uma questão que envolve saber trabalhar com os conceitos de funções modulares ou com a translação e a oposição em gráficos aí de função de primeiro grau. Então, sabendo fazer isso, você conseguia matar essa questão quase que inteiramente graficamente, se não inteira graficamente, né? Uma questão muito boa da FUVEST, aí, uma questão que exige uma sacada do pessoal, exige conceito muito puro, um conceito muito bem treinado dos candidatos. Então, tchau!